Boa noite a todos, irmãos e irmãs em Jesus. Todo mundo legal? Tá legal ou não tá? Tá. Povo desanimado, né? Vamos falar boa noite de novo? Eu sempre falo para fazer boa noite de novo, né? Porque não tem jeito, o povo não aprende. Segundo um colega nosso, que foi meu professor, Leandro Carnal, não é espírita. Aliás, tem até algumas perspectivas de vida que nós discutimos muito na USP, quando eu estudei aqui em São Paulo. Quase virei paulista. E o Leandro, às vezes, tem uma percepção um pouco negativista da vida, mas é um cara muito inteligente, que tem uma percepção interessante. E ele diz que nós estamos sempre nos guardando, nos reservando por um momento, para um momento especial da vida, que vai acontecer. A gente aguarda esse momento desde que nasceu. A gente espera esse momento, nós ficamos nos reservando, guardando esse instante, né? Nos reservando, guardando as energias, mais ou menos como uma música, não sei se você conhece uma música do Chico Buarque, né? Do Chico Xavier, do Chico Buarque, e o Chico, ele canta assim: eu estou me guardando para quando o carnaval chegar, né? Eu não sei para que ele fica guardando para quando o carnaval chegar. E aí as pessoas ficam... Ele coloca assim, e ele fala: eu estou me guardando para quando o carnaval chegar, que aí eu vou fazer isso, aquilo, outro. Quer dizer, a gente está sempre se guardando por um momento X. Não, quando eu... tem gente que fica esperando aposentar, não é isso? Aí eu vou ajudar no centro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quer dizer, a gente fica sempre se guardando para um momento X. Quando eu tiver o emprego certo, eu vou dar o melhor de mim. Quando eu, no momento certo, com a minha família, eu vou ser melhor, eu vou ser bom, eu vou ser... Quer dizer, a gente está sempre se guardando para dar o melhor de nós em um momento X, em um momento especial. E especial é toda a nossa vida. Aí sim, o Chico Xavier falava para mim o seguinte, muito, quando a gente ia a Uberaba, sentava com ele para tomar café, eu sempre gostava de... Eu estudei um tempo em Uberaba, e eu chegava às vezes mais cedo para passar pela casa do Chico, tomar um café com ele, né? E sempre estava lá o seu Iker, ele, e às vezes, ou o Vivaldo Chaves, ou o Eurípides, e a gente ficava ali batendo papo. E ele, não esqueço nunca que ele dizia assim: olha, nós não podemos nos reservar, Rôvio. A gente tem que estar sempre dando o melhor de nós, oferecendo o melhor de nós. No bom dia, no boa noite, no boa tarde, no oi, no abraço, no aperto de mão. Né? Vocês já viram que tem gente que dá só meio abraço? Eu expliquei aquela vez aqui, eu até o Marcão para ensinar como é que dá meio abraço. As pessoas, você vai abraçar o cara, segura o seu peito, para dar só meio abraço, né? Só meio abraço, porque se der um abraço inteiro fica muito caro nessa época de crise, então eles falam, né? Então, nós estamos sempre nos reservando. E o Chico falava, porque muitas vezes um abraço, um aperto de mão, um bom dia, uma boa noite, um olá, dado na via pública, com um sorriso, tem muito mais energia que um passe dado na casa espírita. E aí, que tipo de energia que nós estamos trocando? Einstein também dizia, pai da física quântica, dizia que tudo no universo é energia. Então nós estamos sempre trocando, estamos sempre nos interrelacionando, né? Transmite, você dá e recebe, essa coisa toda. André Luiz diz que a vida é uma via de mão dupla na agenda cristã, psicografia do Apóstolo do Amor também, Chico Xavier. Ele diz que a vida é uma via de mão dupla, você oferece e recebe, não é? Você dá e recebe, vai fazendo uma troca, é uma barganha constante. Tem um amigo meu que diz assim, que a via de retorno dele está interditada. Ele só tem uma via, ele só dá, não recebe nada. Quer dizer, eu falo, você está acumulando, a hora que receber, vai receber muito. Aliás, na verdade, o legal é doar. O simples fato de doar, de oferecer, já é o pagamento. A gente fica esperando pagamento, fica esperando o momento certo, fica esperando o instante exato, né? De que alguém vai me dar de volta, vai me retornar aquilo que eu ofereci, aquilo que eu doei, né? Aí não é doação, aí é troca, aí é negócio. E infelizmente até hoje nós estamos fazendo negócio com Deus. Ó Senhor, eu te dou aqui, eu ajudo os pobres, eu ajudo o pessoal mais menos favorecido que eu auxilio as pessoas, mas o Senhor também tem que me dar alguma coisa de volta, né? A gente fica negociando com Deus. Tem gente que dá uma parte do salário para poder receber uma casa nova, uma casa com piscina, um carro novo, né?
Se Deus precisa disso, dessa parte nossa, Ele é dono de tudo, Ele é dono do universo inteiro, né? E nós também não nos damos conta que nós somos herdeiros disso tudo. E às vezes vivemos de uma forma mesquinha. E aí nos reservamos. Nos guardamos para o momento exato estrearmos na vida, né? Parece que a gente ainda não estreou na vida. Ainda não iniciou a nossa vida. A nossa vida está aguardando o momento exato para iniciar. E nós ficamos de braços cruzados, sentado na sala, assistindo TV, usando o controle, que é para não ter que levantar. Agora a gente não levanta para mais nada, né? Controle para tudo. Controle para o ar, controle para o ventilador, controle para a televisão, controle para o som, controle para tudo. Esses dias eu cheguei numa casa, fui hospedar na casa de um amigo nosso em Goiânia, fui lá fazer uma palestra, e cheguei na casa do cara cheio da grana, e sentei na sala. Aí de repente ele apertou um botão, abriu as cortinas. Aí ele ligou a TV, eu falei, isso aí tá tranquilo, ligou o ar. Aí ele falou assim, hoje está um céu tão bonito. Ele apertou o botão e abriu o teto, ficou só um teto de vidro e a gente ficou vendo o céu. Eu falei, que legal, né? Tudo automático hoje em dia, e a gente não precisa fazer mais nada, né? Não é bacana isso? Tá tudo... Inclusive, nós estamos muito interligados. É bonito isso. Você pega o WhatsApp hoje, que é a coisa mais bacana que isso. Você está no WhatsApp aí? Você está no WhatsApp, né? E você está teclando, você está falando com o cara na Austrália, né? Um amigo seu, um irmão seu, pessoa que você ama muito, né? Sua mãe, você está estudando nos Estados Unidos da América do Norte, pega lá o telefone em Nova Jersey e liga aqui em Rio Preto, né? Está falando ao vivo ali, manda uma foto, manda um vídeo, conversa, né? Lindo isso, maravilhoso, não é? É bacana. Mas só que às vezes parece que a coisa... Esses dias eu saí com um rapaz que está presta serviço para a nossa empresa, e nós fomos ter uma reunião, né? E cheguei, marcamos no local X lá, e fomos lá sentar. Ele queria almoçar antes, ele mora em Belo Horizonte, chegou em Frutal, e a gente foi para o restaurante. E aí o telefone dele não parava de tocar. A gente já tinha almoçado e o telefone dele não parava de tocar, né? A gente começava a conversa e o telefone tocava. Ele sempre está atendendo coisas importantes, porque hoje tudo é importante. Tudo é importante, né? Meus alunos na universidade, eu acho que eles não acreditam que já existiu um mundo que não tinha celular. Eu sou da época que não tinha celular. Eu vivi esse período. Aliás, eu vivi o período que nem telefone funcionava direito. Você tinha o DDD. Lembra disso, Lúcio? DDD, aquele negócio demorava. DDD é descagem direta demorada, né? Então, você tinha que ligar. Aliás, eu sou de uma época que para ligar internacional, você ligava na telefonista e falava assim, eu quero falar com a Nova Zelândia, número XXX, dava 300 números, um número desse tamanho, você pegava no papel, aquele negócio todo, né? Meus alunos hoje, eu acho que eles não acreditam que existe mundo antes do celular. Mas esse rapaz, toda hora ele atendia o telefone e não conseguia falar. Aí sabe o que eu fiz? Teclei o telefone, liguei para ele, aí ele atendeu. Aí eu falei com ele. E ele me olhou com uma cara estranha, falei, vamos falar, vamos, continua. Aí eu fui falando das coisas que eu queria falar, dos quesitos que a gente queria resolver. E aí a gente conseguiu ter uma reunião, porque agora o telefone dele não tocava mais. Ele estava falando comigo, não tinha como tocar, né? Então as pessoas estão muito ocupadas. Esse mundo moderno. Hoje um rapaz que trabalha comigo falou algo muito interessante. Ele falou assim, esse mundo moderno está unindo os distantes e distanciando os próximos. É doido isso, né? Você chega, o cara senta numa mesa, se eu vi, senta numa mesa e pai, né, o marido, a esposa, os 2 filhos e cada um no telefone, né? Aí a esposa perguntou, né, o garçom chegou, eles fizeram o pedido lá, tal, o marido fez o pedido, os 2 meninos, e a esposa ficou aguardando. Aí ele perguntou, né, umas 3 vezes, ela não ouvia o garçom, porque ela estava ligada, né? Ele perguntou, e aí querida, o que você vai querer? Ela falou, você não viu? Já tem uns 3 minutos que eu te passei pelo WhatsApp que eu quero, né? Estava na mesma mesa, cara. Então, eu estou dando aqui um preâmbulo, que é isso, a vida tem sido muito rápida, e nós temos andado muito desligados, eu acho, né? Tem gente que tem um celular para isso, outro para aquilo, WhatsApp, outro para não sei o quê, Facebook, o cara tem 3 perfis no Facebook, tem 2 no Instagram, tem mais não sei o quê, né? E não consegue conversar meia hora com a mãe dele. É complicado isso, né? Esses dias eu tive
em Uberlândia, casa de um amigo nosso, espírita como nós, e nós fomos criados juntos. A mãe dele é como se fosse minha mãe também, pessoa que eu amo muito, ainda mais depois que a minha mãe partiu, há 5 anos, que ela retornou à pátria espiritual, eu tenho um contato legal com ela. Ela agora também está enferma, está de cama. Esse cara é em Uberlândia, um médico muito bem sucedido, um grande amigo meu. Eu não vou falar o nome, eu sei que os espíritas também não querem saber disso, que a gente não quer saber da vida alheia, obviamente que não. E vocês também não vão conhecer ninguém em Uberlândia? Tem alguém que conhece alguém em Uberlândia aí? Tem? Ah, não, então tomar cuidado, não vou contar, vou mudar a história. E eu cheguei, sempre que eu estou em Uberlândia, eu ligo para ele é como irmão meu mesmo, a gente é muito chegado. E aquele cara que você tem um problema às 3 da manhã, é porque para esse cara que você liga, é esse tipo de amigo. Eu ligo para ele, e a gente confidencia coisas que a gente não fala nem para o travesseiro. E nesse dia eu encontrei com ele, passei pela clínica dele, conversamos ali uns minutos, a clínica cheia, eu falei, vou trabalhar, fazer meu trabalho e volto para a gente almoçar, beleza? Beleza. Peguei lá, liguei para ele, falou, não, aguarda um momentinho na sala que eu estou esperando, vou descer. Ele desceu, e nós entramos, ele entrou no meu, falei, meu carro está lá fora mesmo, vamos embora. E eu virei para ele e falei assim, sua mãe como é que está? Ah, tá bem, acabei de ligar para ela, Liguei lá, falei com a enfermeira que cuida dela, tal. Ela tá beleza, tá legal. Falei, então, mas você teve lá hoje cedo? Ele falou, não, rapaz, já tem uma semana que eu não vou lá. Eu falei, você tá doida? Sua mãe mora em Uberlândia, você mora em Uberlândia. Tem uma semana que você não vai ver sua mãe? Falou, correria, Rubens, você sabe, empresa, aqui o consultório, a empresa dos meus filhos e tal, eu ajudo lá também, você sabe como é que é, tem o centro, ele é espírita também, tem o centro, tem as coisas lá, tem a creche que a gente ajuda, e corre para cá e corre para lá, eu trabalho na universidade também, sabe que eu dou aula. E aí, eu falei, então tá bom, vamos lá, vamos almoçar. Peguei o carro, fui indo, eu falei assim, posso escolher? Faz tempo que a gente não almoça, posso escolher onde a gente vai almoçar? Eu falei, pode. E eu fui. E ele achou meio estranho também. Eu falei, não, eu sei de um restaurante bacana que tem aqui, num bairro mais afastado aqui. E fui saindo e tal. A hora que ele viu, ele falou, mas essa rua aqui é a rua da casa da minha mãe. Eu falei, então, tem um restaurante na ponta, do lado de lá. Eu parei na porta da casa da mãe dele e falei, agora vamos descer. Vamos almoçar com sua mãe hoje, E aí foi interessante, porque a hora que ela viu, ela chorou e falou, nossa, que saudade que eu estava de você, parece que faz um ano que eu não te vejo, E foi legal aquilo, eu abracei também. Eu estou dizendo isso, estou falando isso, não vou falar de nada disso, olha que coisa doida. Eu sou meio maluco, deu para perceber ou não? Mas eu estou falando de tudo isso, porque às vezes tem pessoas que a gente ama muito, muito. Passou 3 dias... A dona Maria da Conceição desencarnou. E foi a última vez que ele viu ela, foi o dia que eu levei ele para a gente almoçar na casa dela. Ele até hoje me agradece, sei lá, faz 1 ano e meio, 2. 1 ano, nem 1 ano faz. E até hoje ele me agradece. Quer dizer, são detalhes. Obviamente a gente acredita na transcendência do espírito, nós acreditamos na imortalidade da alma, obviamente senão não estaríamos aqui, nós acreditamos que a vida não cessa nunca, mas esse contato físico com ela foi o último que ele teve, ele não teria. Ele virou para mim e falou assim, eu não iria lá, não ia dar tempo, no outro dia eu viajava para Belo Horizonte, ia ficar lá 1 semana, no congresso, eu não estaria com ela, não teria estado com ela. Quer dizer, mas foi um insight que eu tive, Eu sou legal? Não, eu acho que essas coisas são coisas simples, pequenas, e às vezes a gente não dá valor, não dá atenção para as pessoas que nós amamos, os detalhes da vida, os detalhes de dar uma boa noite com alegria, com energia, Boa noite! Teve gente que tremeu aqui o equipamento, aqui, ó, você viu? A gente tem que... Por que a gente fica sempre esperando, Esperando o momento, esperando aquele instante, esperando o instante para ser melhor, esperando o instante para amar mais, esperando o instante para dizer para as pessoas que você ama, que você as ama, para pegar no rosto da sua mãe e falar, mãe, obrigado, muito obrigado por só ter me dado a vida, porque oferecer a vida para outro ser aqui nesse planeta ainda é um risco. Ainda é um risco. A mãe passa por um risco, desde o início da gestação até o final, e o parto então nem se fala, Quantas vezes a gente faz isso?
Quantas vezes eu tenho 45 anos, eu sei que não parece que eu tenho 22. E minha mãe deu à luz, né? Ela ficou grávida de mim com 45, deu à luz com 46. Isso há 45 anos atrás, tem algum médico aqui? Tem, né? Isso era um absurdo, não era? Ela teve 5 indicações de aborto. Dona Benedita, mas vamos chamar Benedita. Dona Benedita, a senhora já tem 5 filhos, vai ter esse outro. Para que isso? A senhora está, né? A senhora está com essa idade. Os meninos tudo criado. Meu irmão mais novo dos outros 5, ele é 12 anos mais velho que eu. Eu tenho sobrinho da minha idade, né? Certo? Então ele falou assim, para, minha mãe teve 5 indicações de aborto, e mesmo assim. Então eu não terminava um dia, nem que fosse pelo telefone, quando eu estava morando fora, que eu ligava para ela e falava, mãe, obrigado, porque a senhora arriscou sua vida para me dar a vida, muito obrigado. Mas isso é uma coisa que acontece com qualquer mãe. Quantas vezes nós já ligamos aqui, estou falando de gratidão, não sei se vocês perceberam, quantas vezes nós já ligamos aqui para a professora do primário nosso, aquela que ensinou a gente a escrever, ensinou a gente a ler, que teve essa paciência com a gente, ligou e falou assim, muito obrigado, a senhora foi muito importante para mim, o senhor, né? Vocês foram muito importantes para mim, isso foi uma coisa muito boa, muito legal. Quantas vezes nós já fizemos isso? Né? Quantas? Você já fez? Que legal, é bacana. Hã? Não, que celular, tinha telefone, passa na casa dela, a cidade era menor, não era? Dá para fazer isso, passa pessoalmente. Então essas coisas são coisas pequenas. A gratidão, Emmanuel que fala isso, livro Pão Nosso. A gratidão é um sentimento que traz paz, saúde, alegria, prosperidade e equilíbrio na nossa vida. Gratidão. Quando a gente é grato às pessoas que nos deu emprego, grato às pessoas que trabalham conosco, que fazem parte da nossa equipe, grato às pessoas que vivem conosco, às pessoas que nos ensinaram alguma coisa, grato às pessoas que participam da nossa vida, grato às pessoas que nos toleram aqui na Casa Espírita, né? Grato às pessoas que vivem conosco, que convivem conosco, que fazem parte da nossa história. Quantas vezes a gente faz isso, agradece, muito obrigado. Mas quando alguém fala mal, a gente fala, é verdade, eu gosto muito dele, mas ele tem um negócio, ó, vou te falar, é um cara muito bacana, mas isso aí que você falou é verdade, realmente ele é chato, né? Quer dizer, aí a gente tem uma predisposição a isso. Então, é importante, né? Blaise Pascal dizia o seguinte, um grande filósofo francês, ele dizia o seguinte, que para o vício, o homem não precisa nem de mestres, nem de professores, nem de guru, não é? Para os vícios, para a vicissitude. Ele aprende sozinho e muito rápido. Mas para a virtude, para o que é bom, o ser humano, o homem precisa de mestres, de professores, de muita disciplina, de muita força de vontade, de muita dedicação. Senão ele não aprende. Então, nós estamos numa escola. Essa casa é uma escola espetacular. Doutrina espírita é uma doutrina de reeducação, como nos lembra Joana de Ângeles, a mentora espiritual do apóstolo Paulo de Tarso da modernidade, nosso querido Divaldo Pereira Franco. Joana diz que nós todos estamos na Terra, que é uma universidade a céu aberto. Estamos todos em processo de reeducação. E eu digo mais, sem ser presunçoso, sem querer estar puxando a sardinha para o nosso lado, sem querer parafrasear a nossa presidenta, né? Mas a doutrina espírita é uma doutrina que nos oferece, é uma das faculdades dessa universidade a céu aberto, que nos oferece um material muito amplo, muito profundo e ao mesmo tempo muito simples, fácil de entender. Profundo, porém simples, fácil de entendermos, que nos faz, através do estudo, entender quem nós somos, de onde viemos, por que aqui estamos e para onde vamos depois
que retornarmos essa passagem, que terminarmos essa passagem aqui por essa faculdade, por essa universidade, por essa escola, por essa oficina de trabalho que é a Terra, por esse local de aprendizado e também um local de tratamento, né? Segundo Emmanuel, tem 3 aspectos a Terra. O que é? Escola, hospital e o outro. Ninguém lembra, não? Pode participar, gente. Faz conta que mandei o WhatsApp, vai. Escola, hospital e o quê? Pode falar o último, o que é? É pesado o outro. Escola, hospital e... Ninguém lembra o que o Emmanuel explicou? Aliás, é importante a gente... Nós lá de Minas estamos fazendo uma cruzada. Uma cruzada em defesa das obras de Chico Xavier. O pessoal está esquecendo o Chico. Chico desencarnou em 2002. 2002. Nós estamos em 2015. Muita gente está abandonando as obras do Chico. Coleção André Luiz, que começa com o livro Nosso Lar e termina com A Vida Continua. São 15 exemplares, se você contar a agenda cristã. Certo? São 15 volumes interessantes, importantíssimos, que nos desnuda com o mundo espiritual e nos mostra como o mundo espiritual influencia o mundo material e vice-versa. Né? É espetacular. Se pegarmos Emmanuel, ninguém sintetizou a vida de Jesus com tanta clareza, com tanta profundidade, com tantos detalhes quanto Emmanuel. Se nós pegarmos só 3 livros, 2000 anos, 50 anos depois, de Paulo e Estevão, já são livros que nos dão uma nuance do período em que Jesus viveu na Terra, nos dão uma visão histórica pelo âmbito espírita, pela visão espírita, muito interessante, muito profunda, com lições espetaculares. Espetaculares. Então a Terra, na percepção de Emmanuel, não é a minha, eu estou só repetindo o que ele disse, tem um tríplice aspecto: escola, hospital e prisão. Cada qual se enquadra, ou cada momento nós vivemos um instante disso, né? Cada ser humano que está aqui sabe em que situação se encontra, né? E nós escolhemos que tipo de situação nós queremos estar. Porque apesar de muitas vezes termos vindo para cá como em condição de estarmos presos, nós podemos nos dispor a sermos educandos e trabalharmos nossa reeducação. Narra a história da filosofia que Licurgo, um grande mestre da educação à sua época, na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas, era uma pessoa que entendia sobre educação como ninguém. E fora convidado por alguns discípulos, alguns alunos seus, alguns ex-alunos, e outros colegas que formaram uma comissão e foram convidá-lo, para que pudessem estar na academia, falando sobre educação, assunto que à época ele dominava como ninguém. No entanto, ele pediu um tempo um pouco longo para preparar o assunto. Os colegas disseram: mas você domina isso como ninguém? Ele disse: não, mas eu preciso desse tempo, por favor. Foi dado tempo a ele, ele marcou a data, o horário, passou o tempo, chegou rápido, não tão rápido quanto hoje, né? Mas chegou, e ele se apresentou. Assembleia lotada, cheio de pessoas sequiosas por ouvi-lo, que sabia que ele entendia daquele assunto como ninguém. Mas para a estranheza de todos que ali estavam, ele se fazia acompanhar por 2 cães, em que ele trazia uma corrente, e com 2 gaiolas, que ele trazia tampada. Chegou ao palco, tinha uma mesa como essa, ele colocou as gaiolas ali, tirou o pano de uma delas, e pôde-se ver que era uma lebre que estava ali. Ele tirou aquela lebre, a primeira gaiola, e soltou-a no meio das pessoas. Ela se misturou às pessoas, e ele soltou o primeiro cão logo em seguida, que farejou o caminho da primeira lebre. E aí todo mundo já achava que o Licurgo estava doido. Falar de educação, ele traz esses bichos para cá e está doido a cabeça, né?
E aquele primeiro cão encontrou a primeira lebre e a atacou. Atacou. E matou aquele animal em instantes, em segundos. E a devorou numa cena dantesca. Todo mundo ficou assustado. E agora sim todo mundo tinha certeza que Licurgo estava louco. Mas sem dar muito tempo e sem se dirigir à plateia, ele soltou a segunda lebre. Depois de aprisionar o primeiro cão, ele soltou a segunda lebre. E logo em seguida soltou o segundo cão, que farejou o caminho da segunda lebre. E aí todo mundo abriu espaço, esperando o que iria acontecer. E aquele segundo cão, para espanto de todos que ali estavam, não atacou a segunda lebre. Ele brincou com ela, bateu o focinho, a pata, não atacou. Agiu com ela de uma forma amistosa, tranquila. E aí sim, Licurgo recolhendo os animais, se dirigiu à plateia que ali estava esperando. Ele diz: meus amigos, vos apresento o que a educação pode fazer a um ser irracional. Esses dois cães nasceram no mesmo dia, são filhos da mesma mãe, na mesma ninhada. Porém, um deles foi criado preservando todos os instintos selvagens, todos os instintos animalescos, e muitas vezes sendo incitado a ser ainda mais feroz. O segundo cão foi adestrado, educado, preparado para preservar qualquer tipo de vida, para ser dócil, não atacar ninguém, não ofender ninguém, nenhum animal, nenhum ser de espécie alguma. É um animal completamente dócil, apesar do tamanho avantajado. Ele não ataca. Sob qualquer pressão, é um animal que não ataca. Ele foi educado para isso. E aí Licurgo concluiu: apresento-vos o que a educação pode fazer a um ser irracional. O que ela não fará a nós outros que já atingimos o nível da razão, que já estamos em um outro estágio. Queridos irmãos e irmãs em Jesus, trago essa história que se passou por volta do ano 378 a.C., para que nós pudéssemos conjecturar, meditarmos acerca da importância da educação. E eu me refiro aqui não à educação dos bancos escolares, à educação acadêmica, que é muito importante, que é muito nobre. Mas eu me refiro aqui à educação que uma casa bem orientada como essa pode oferecer a nós outros. A educação transcendental que o Espiritismo nos oferece. A educação que a doutrina espírita codificada por esse gigante da humanidade, Allan Kardec, nos oferece. Uma educação que nos faz mais dóceis, que nos faz mais tranquilos, mais amáveis, mais bondosos, mais caridosos, mais fraternos. Essa é a proposta da doutrina espírita, pelo menos. E aí temos que analisar se estamos realmente consoante a essa proposta. Se estamos vivenciando dentro da doutrina espírita uma proposta de renovação, de reeducação, como diz Joana de Ângeles, uma proposta de mudança, de transformação, de aproveitamento máximo possível das oportunidades que a vida nos oferece. Porque em nos reeducando nós vivemos melhor em família, vivemos melhor em grupo, no grupo de trabalho, no grupo escolar, no grupo religioso. Perdoamos mais, amamos mais, relevamos mais. Não acumulamos o ódio e o rancor, que provoca muitas doenças, diga-se de passagem. Joana de Ângeles, no livro Fonte de Luz, diz: quem não perdoa acumula lixo mental e lixo cardíaco, que nos faz muito mal, que nos adoece. Falamos tanto hoje em qualidade de vida, e aí o pessoal come maçã, não é? Toma suco de laranja, malha todo dia, certo? Corta um monte de calorias e não sei o quê, mas se esquece de cuidar da mente.
E o homem que desenvolveu as academias que hoje são tão famosas e nós frequentamos tanto, que se chama Platão e era discípulo de Sócrates, também desse período em que eu citei Licurgo aqui, eram colegas contemporâneos, foi o primeiro homem a desenvolver a academia, não sei se vocês sabem disso. E aí eu digo a academia em duplo aspecto, porque era a academia de malhar mesmo, de exercitar o corpo, e também a academia de exercitar a mente. E se tornou célebre a frase desse homem que diz: mente sã, corpo são. Mente saudável, corpo saudável. Ele não diz corpo saudável, apesar de cuidar muito bem do seu corpo à época, apesar de ensinar isso aos seus discípulos, ele não diz que é corpo são e mente sã, ele diz mente sã, corpo são. Porque primeiro é a mente, primeiro nós temos que cuidar da mente. Né? André Luiz, Agenda Cristã, fala assim: eu penso, e de tanto pensar eu falo, e de tanto falar eu faço. Então quer dizer que está no pensamento a chave do negócio, não é isso? O pensamento é um rio caudaloso, mas que nós podemos desviá-lo para descedentar a sede de saber, de conhecer, de amar, de tolerar, de relevar, de perdoar. Ou podemos não controlar, e aí ele se avoluma e se torna cada vez mais forte, e muitas vezes arrasta pelo ódio, pelo rancor, pela vingança, pela maledicência, pela ingratidão, pelo sarcasmo, e aí vai destruindo tudo que encontra pela frente. Então é importante. Doutrina espírita é doutrina de educação, de reeducação, de recolocação, de darmos-nos condições para que nós possamos ter o melhor aproveitamento possível da nossa existência. Eu falava de Kardec, vou dar uma dica de um livro, não ganho nada por isso. Para mim a melhor biografia, eu falo isso, o Bacelli fica bravo comigo, porque ele tem uma biografia muito boa do Chico. Mas para mim a melhor biografia do Chico Xavier, é de Marcel Souto Maior. É o livro que deu origem ao filme que a maioria de nós outros assistimos. Para mim é o melhor livro. Por quê? Porque foi escrito por uma pessoa que não é espírita. E isso é importante. Ele não tem a paixão, o amor, o carinho que nós temos pelo Chico. A parceria, a admiração, porque era extremamente admirável aquele homem. Pense bem. Eu já parei para pensar no aspecto do Chico. Ele é o anti-herói. Franzino, quase cego, de semblante, como ele mesmo dizia, eu sou feio demais. Quem nunca não me conhece, me vê pela primeira vez, assusta, toda vez é assim. Ainda mais quando eu estou com esses óculos escuros. E é por isso que eu uso a peruca para tampar minha calvície, porque aí eu ficava mais feio ainda. No meu caso eu não sou tão feio assim, então eu não preciso usar peruca. Eu sou mais ou menos feio, né? Então eu não assusto muito. Então, o Chico dizia isso. E ele era a voz do Chico, perceba bem, não é uma voz de orador, não é uma voz como a do Divaldo. Não é. É uma voz que quase some. Mas quando a gente ouve, parece que adentra o nosso coração e mexe com a gente e nos puxa para cima. Pelo menos comigo é assim. Né? Aliás, vou fazer outra propaganda. Estamos ouvindo pouco a voz do Chico nos meios espíritas. O pessoal gosta muito de YouTube, não gosta? Tem muita porcaria no YouTube. Vai lá e procura o Pinga Fogo. São lições memoráveis. Missões memoráveis. Para mim, um dos programas mais fantásticos que a TV brasileira já veiculou. Né? Hoje em dia, dá até para medo de ligar a TV, né? Então, é interessante, o Chico é essa figura meiga, tranquila, e que no entanto foi um líder e continua sendo um líder espetacular. Aliás, o Chico, eu me recordo do Chico nos últimos tempos do Chico, os últimos meses do Chico, eu estava em Uberaba, tive a grata oportunidade de acontecer isso comigo, e fui à casa, ao grupo espírita da prece, não para ver, como eu ia comumente, a gente estava ali, ficava ali com o Iker, o Eurípides, o pessoal da casa, a dona Ziza, a turma que ficava ali, dona Marlene Nobre, doutora Marlene Nobre ia muito por lá também, encontrei com ela várias vezes, mas
Nesse dia, era um dia chuvoso, eu estava em Uberaba para trabalhar, eu prestei serviço muito tempo para a Uniub, e tinha uma janela, um espaço de tempo, no sábado, era um congresso que eu estava participando, e eu naquele período, naquele espaço, eu lembrei do Grupo Espírita, falei, vou lá, no Grupo Espírita da Prece, vou lá, tomar um passe, né? E cheguei, e para nossa surpresa, depois de mais de 2 anos, o Chico adentrava de cadeira de rodas a reunião, né? E foi um dia espetacular, fantástico, né? E eu me lembro que ele conseguiu psicografar com muita dificuldade uma frase só, em que dizia que o amor, só isso, o amor é a força maior que move o mundo. Foi essa frase que ele psicografou nesse dia. Eu não consegui psicografar mais nada. Com a mão do Eurípides segurando a dele, né? E um outro companheiro que eu não me recordo mais, de Campo Grande, que estava ali também. E no final, como era de costume, eu vim, abracei ele, beijei-lhe a mão, e ele beijava a mão da gente também. E quando ele falava, agora a gente não conseguia ouvir. E eu tinha que chegar o ouvido muito perto do ouvido dele. E eu disse para ele, Chico, eu sabia que ia ser, sei lá, a última vez, senti aquilo, que eu ia estar com ele fisicamente. Eu falei, Chico, muito obrigado, senhor. Muito obrigado por tudo que o senhor fez, por tudo que o senhor faz, e por tudo que o senhor continuará fazendo por todos nós, pela irmandade espírita espalhada pelo planeta fora, e por toda a humanidade, por tudo que o senhor nos ensinou, porque ele não ensinou só para os espíritas. Eu acho que esse é o ciúme que eu mais tenho do Chico, é que ele nunca foi dos espíritas. Ele era dos espíritas, dos muçulmanos, dos judeus, dos católicos, dos protestantes, de quem buscasse ele. Ele nunca incitou ninguém que fosse buscar a sua ajuda para que se tornasse espírita. Porque essa é a proposta da doutrina espírita, não fazer proselitismo religioso, sim prosélito de amor, prosélito de caridade, prosélito de paz. E o Chico me disse assim, eu estava saindo, ele puxou, já estava muito fraco, mas ele puxou com muita força no meu pulso e me puxou de volta. E começou a falar, eu não estava entendendo, eu pus o ouvido perto da boca dele. Ele disse, Rove, agradece a todos, por tudo que eles foram, por tudo que eles são, nós outros espíritas, e por tudo que eles farão ainda pela doutrina, e por tudo que eles ainda realizarão pela doutrina, porque o que eu plantei é uma semente muito pequena, mas que só germinará de verdade quando todos nós nos dispormos verdadeiramente ao trabalho. Obrigado por tudo que vocês foram, por tudo que vocês são, e por tudo que vocês ainda serão para mim, que eu tenho certeza que vocês todos da doutrina serão muito importantes. E sempre que eu tenho oportunidade, que eu lembro, eu transmito esse recado para todos nós. E eu penso assim, quando eu estou cansado, falava hoje para nossa irmã, estive em Araxá, depois vim a Uberaba, passei por Frutal para resolver umas questões da empresa, vim aqui, visitei 2 clientes nossos e estou aqui, né? E às vezes a gente fica assim, né, Luz? Pô, hoje estou cansado pra caramba. Eu tenho uma menina de 4, uma de 9, e elas, né, ficam bravas de eu vir para cá. Minha mulher brigou comigo, falou, mais uma palestra? Eu falei, tem, mas ela falou assim, mas e vai ter mais? Eu falei, tem. Então você não precisa voltar para casa, bota um colchão no centro, né? E vai dormir naquele centro, vocês lá, né? Aí eu pensei comigo, mas não falei, obviamente. Falei, não é má ideia, né? Mas não falo de jeito nenhum. Porque senão, a hora que eu chegar hoje em casa, eu vou dormir com a Ursa. A Ursa é minha cachorra, um cão fila. E ela vai gostar que eu durma com ela. Ela gosta muito de mim. Aliás, em casa eu acho que mais me ama ela, né? Então, mas é por essas e outras que nós temos que pensar. E essa é uma reflexão que eu chamo todos nós para fazer, pensar de mim. O que nós temos feito para a doutrina, mediante o que esses gigantes fizeram por ela? O que nós temos feito para a doutrina espírita? Vou citar o livro, não esqueci não.
O livro que eu vou citar não é esse do Chico, é o do Kardec, que é uma biografia do Marcel Souto-Maior também. E ele escreve a história de Kardec. Ele foi para a França, ficou 5 anos em pesquisa na França, fez um livro que a doutrina espírita desprezou, que a Federação Espírita proibiu a divulgação no meio espírita. Vocês já viram falar desse livro? Kardec, a biografia? Já viram, Lúcio? Já viu falar? Mas foi pouco difundido no nosso meio, não foi? Aliás, foi quase colocado de lado. Eu estava numa feira do livro espírita em Belo Horizonte e vi o livro exposto. Falei, que legal esse livro aqui. E alguém ouviu aquilo. Alguém da Federação, da União Espírita Mineira. E a gente conversando, não vou falar quem. Eu sei que vocês também não querem saber, né? E eu vi que ele falou, e você gostou? Eu falei, adorei esse livro, eu divulgo, eu falo desse livro, né? Inclusive esse rapaz nunca mais me chamou para ir na casa deles. Eu ia todo ano, 2 vezes por ano lá. Ele falou, nunca mais me chamou. Eu não sei se é coincidência, eu acho que é porque ele está muito ocupado. Eu também, né? Ele percebe que eu tenho muita coisa para fazer e não quer me ocupar, sabe que a minha esposa é brava. Mas ele disse assim, interessante. Eu saí, fui almoçar, trabalhei, e à noitinha eu voltei, porque eu tinha me compromissado de ficar ali, ajudar no trabalho de divulgação, de atendimento do pessoal. A feira lá é muito grande, né? No shopping lá na Pampulha. E aí, eu cheguei, o livro não estava exposto mais. O livro já tinha sido tirado fora, né? E eu pensei comigo, não vou falar, mas eu tenho a língua muito grande, eu não sei se já perceberam. E eu falei, nossa, vendeu bem o livro do Marcel, hein? Biografia do Kardec é muito boa, vendeu muito bem, é um livro histórico espetacular. O espírita precisa conhecer esse livro para saber quem foi Kardec de verdade. A gente não tem noção de quem foi Kardec, não temos. E o Marcel conseguiu transferir de uma forma muito legal nesse livro. Eu não ganho comissão para vender o livro, viu? Nem 1 centavo, mas é um livro interessante, certo? Então é importante que a gente entenda. Pensa bem, Kardec, um cara intelectual, na sua época, reconhecido, discípulo de Pestalozzi. Quando Pestalozzi viajava, ele que tomava conta da escola de Yverdon, né? Era um homem de confiança, daquela figura extremamente respeitada em todos os cantos da Europa. Intelectual respeitado, Kardec era um intelectual respeitado, e abre mão de tudo isso, abre mão do próprio nome, para nos legar uma doutrina que liberta nós outros. Porque é interessante nós pararmos para pensar, doutrinas reencarnacionistas nós temos diversas no planeta. Aliás, 2/3 do planeta é reencarnacionista. Então a reencarnação não é o tchan da doutrina, como dizia um professor meu de economia internacional. O tchan da doutrina é a conscientização de como a vida funciona, de como o mundo espiritual interfere no mundo material. Pergunta, se não me engano, 486, 496, 457. Os espíritos influenciam nossas vidas? É essa? Você é bom de número, hein? Eu sou ruim. Obrigado. Você acabou de ser nomeado o meu assistente para assuntos do Livro dos Espíritos aqui em Rio Preto, viu? Está nomeado. Tá dado aí. Os espíritos influenciam nossas vidas? Eu gosto muito dessa pergunta, sabe por quê? Porque essa pergunta mudou a minha vida, mudou a minha forma de agir, mudou a minha forma de... Quando eu me deparei com essa pergunta no Livro dos Espíritos, aquilo parece que abriu cortinas que estavam fechadas há muitos anos, há muitos milênios na minha vida. Os espíritos influenciam nossas vidas muito mais do que vós podeis imaginar. De ordinário, eles é que vos dirigem. E aí? Quem que está dirigindo a nossa vida? É importante parar para pensar nisso, né? Nesses dias de crise, nós falamos tanto em crise, não falamos? O povo só fala em crise, né? E a crise é importante, porque a crise mexe com a gente, faz com que a gente seja mais criativo, seja mais dinâmico, seja mais atento, tenha mais atenção, né? Seja mais responsável. É importante também, né? Não é por acaso. Aliás, nada é por acaso. Quando a gente pensa assim, nossa, mas está tudo errado, é importante a gente pensar quem é que está no leme do planeta. Quem é que está no leme do planeta Terra? Quem dirige? Pode falar, gente. Mandei o WhatsApp, responde aí. Hã? Fala alto esse nome. Jesus, é? O que a gente tem? Jesus.
Hein, Marcão? Jesus? É Jesus, né? É Jesus Cristo quem dirige o planeta. Então nós não temos que temer crise, não. Tudo isso faz parte do processo nosso de aprendizado, de lapidação. Tudo é material de escola. Tudo isso que nos acontece é material de escola, faz parte do processo de aprimoramento, de evolução. Já está soltando os meninos da evangelização, quer dizer que eu tenho que parar, não é assim? Não, porque lá é assim, as minhas meninas é que param eu lá na nossa casa. Elas vêm, pai, acabou. Você pode parar de falar, né? Vou contar uma história para vocês aqui que é bíblica. Pode contar a história bíblica aqui? Pode. Não, porque esses dias eu falei do Papa numa casa, nunca mais voltei também, né? Falei do Papa, o Papa Francisco, Papa bacana. Se fosse o Bento, tudo bem. Até eu achava legal o cara não deixar eu voltar nunca mais. Mas o Papa Francisco, né? O Papa Francisco, esse moço é espetacular, é fantástico, né? Diferente de tudo. Esse moço é de Francisco mesmo, né? Não é por acaso que ele é Francisco. Foi preparado por Francisco de Assis no mundo espiritual para assumir essa bronca, para enfrentar essa parada, né? Vocês sabiam disso ou não? Ficaram sabendo agora, fofoca espiritual, quentíssima, né? Então, nem está tão quente assim também mais não. Já esfriou. Já é uma quentinha no isopor. Então, esse negócio de crise, eu tenho um paralelo da crise que eu acho muito interessante, uma forma de olhar, né? Vocês conhecem a história de Davi e Golias? Contei ela aqui da outra vez? Não? Porque antes do Davi enfrentar o Golias, vocês sabem essa história? Golias era um rapaz grandão, gigante, né? Que estava atacando a tribo do Davi. O Davi era judeu, né? Golias não, Golias era da turma de má vida lá, daquele povo perdido, né? E o povo de Deus era o povo de Davi. Mas vamos deixar esse negócio de jeito, vai. E aí o que acontece? Mas primeiro quem foi enfrentar o Golias, vocês sabem? O irmão mais velho do Davi, porque o Davi era pastor. Ele cuidava de ovelha, não sabia brigar com ninguém não. O máximo que ele sabia era jogar pedra nos lobos que vinham atacar as ovelhas. Vocês sabiam disso? Mas ele era muito bom. Não errava um lobo. O lobo chegava, ele catava a tiradeira e chapa a pedra e pá na testa do lobo. O lobo ia embora, não atacava as ovelhas dele de jeito nenhum. Mas era um molequinho, pequenininho. Era um rapaz mirradinho. O Saul, irmão dele, era grandão, guerreiro. Tinha sido general de muitas batalhas, poderoso. Manejava a espada como ninguém, o escudo, né? E foi enfrentar o Golias. E ele olhou para o Golias, e o Golias era muito grande. Ele olhou e falou: "Nossa, isso é grande demais, não dá para vencer." E perdeu. Vocês sabem que a história conta. Saul perdeu. Saul foi derrotado por Golias. E aí sobrou quem? Davi. Não tinha mais ninguém. Morreu todo mundo. Todo mundo. Sobrou Davi, que era filho do homem lá, né? E aí vai lá, Davi, fazer o quê, né? Só sobrou você. É igual quando as coisas apertam. A gente procura o médico, procura não sei quem, procura isso, procura aquilo. A hora que aperta, fica feio mesmo, onde a gente vem parar? Acho que muitos vieram desse jeito aqui, não veio? Vou lá no centro, agora não tem mais jeito, né? Já tentei tudo, não deu certo. Tá tudo embaçado, agora vou lá no centro. Vou lá tentar aquele negócio lá, né? Já me danei com Deus, não deu certo, vou lá me virar com o diabo, né? E aí chega aqui e descobre Deus. É engraçado isso, né? Isso é um amigo nosso, contando isso para mim, que foi, não vou falar o que ele foi, trabalhou, né, em outra doutrina há muito tempo, e veio e falou: "Rô, eu vim para fazer o pacto com o diabo para me curar. E cheguei aqui e conheci Deus, porque até então eu não sabia quem era Deus, não tinha sido apresentado a ele. Tomei um susto, que vergonha, né?" Um dia ele pediu para dar uma declaração, depoimento. Ele estava acostumado com os depoimentos. Ele falou: "Quero dar um depoimento, como é que fala? Como é que eles chamam? Um testemunho, isso. Eu quero dar um testemunho." Eu falei: "Aqui a gente não dá testemunho, você já percebeu?" Ele falou: "Dá sim. Eu já vi você falando as coisas da sua vida aí que é testemunho, você não percebeu, mas você falou, eu já vi o fulano, o doutor fulano veio aqui e falou, era testemunho também, eu vou lá dar o meu testemunho, sim, eu quero dar." Eu falei: "Mas se você quer, eu não vou impedir, né?" E aí ele contou essa história, eu achei muito bonito isso, né? Muito bacana. Mas tá bom, vamos lá no Davi. Esqueci do Davi não. E foi o Davi enfrentar o gigante. O Davi olhou para o gigante, do mesmo jeito que o Saul, e do mesmo jeito que todo mundo olhava para o Golias, porque ele era muito grande, muito forte. E Davi olhou e falou assim: "É grande demais,
Não dá para errar. Vou derrubar de uma pedrada só. E pá, derrubou o gigante. Entendeu? É assim a crise. É grande demais, não dá para errar, vou derrubar. Você tem um problema, é grande demais, olha para ele e fala, não dá para errar, vou te derrubar. Vou te derrubar, porque eu já conheço o processo, eu já sei como é que é. Eu tenho aprendido na doutrina espírita, eu tenho aprendido a me tocar, a me melhorar, a me arrumar, a ser melhor, a ser mais tranquilo, a ser mais bondoso, a ser mais caridoso. Eu tenho aprendido a ajudar as pessoas, eu tenho aprendido a estender as mãos para os outros. Mãos que só ficavam fechadas, hoje estão abertas. Mãos que só serviam para machucar, hoje curam feridas. Mãos que só serviam para derrubar, hoje levanta aqueles que já não conseguem soerguer sozinhos. Essa é a mágica. Porque isso é mágica. Isso é mágica. O Raul está ficando doido, falando as bobagens. É mágica. Quando você consegue transformar ódio em amor, isso é mágica. Quando você consegue transformar rancor em perdão, é mágica. É a mágica da transformação através da consciência, do aumento do nível consciencial, da percepção de que ser bom é bom demais. Como é que é a frase lá? Se o malandro soubesse o tanto que é bom ser bom, ele seria bom só por malandragem. Não é? Ser bom é bom demais. E aí nós começamos a travar contato, nós começamos a entrar em contato com esse ser fantástico, espetacular que tem dentro de nós. E nos libertamos. E passamos a olhar para as coisas e achar que tudo pode ser resolvido. Porque eu tenho esse poder, eu tenho essa capacidade. Eu gosto de uma frase do padre Fábio de Mello, já que pode falar de papa, pode falar de padre, né? E ele diz assim, que Jesus nos ama não pelo que nós somos. Se ele fosse nos amar pelo que nós somos, nós estávamos perdidos. Ele nos ama pelo que ainda vamos ser. Ele nos olha no futuro. Ele é um amante nosso que olha para o futuro. Ele olha para o futuro e vê o esplendor da nossa capacidade. Ele vê o esplendor do nosso poder. Ele vê o esplendor da nossa força de conseguirmos vencer os gigantes que ainda existem dentro de nós, fora de nós, em volta de nós. Gigantes que foram muitas vezes criados por nós mesmos. Ao longo dos séculos de iniquidade que nós vivenciamos. Ao longo dos séculos de corrupção, de dor que nós promovemos para a vida dos outros. Meus irmãos e irmãs em Jesus, nesse momento em que nós vivemos instantes de dor, de busca, porque isso é busca, instante em que vivemos momentos de angústia, de ansiedade. Nunca se foram tão ansiosos quanto nós somos hoje no mundo. Nunca se vendeu tanto ansiolítico quanto se vende hoje no planeta. A depressão é a doença do século. Está na hora de acordarmos. Esse é o papel da doutrina espírita. A doutrina é chamada de consolador prometido, não é? E eu me atrevo a adicionar uma colocação nesse consolador. E digo que além de consolador prometido, a doutrina espírita é também um despertador prometido. Que nos desperta de séculos e séculos de inércia, de séculos e séculos em que nós temos encarnado, nascido, crescido, feito sexo, procriado, feito um monte de besteiras, desencarnado, muitas vezes pior do que encarnamos. E agora somos tocados por uma luz resplandecente, por uma luz imorredora, que nos acorda para a realidade de quem nós somos, que nos desperta para o poder que temos, e para a força que está aí disponível, mas que nós muitas vezes negligenciamos as oportunidades de fazer, de executar, de trabalhar, de auxiliar. Cruzamos os braços, e como diz o Raul, sentamos com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Já é tempo de despertar. Aliás, já passou o tempo de despertar. A dor chega, né? E nos acorda. Mas aí a gente acorda, dá uma melhorada e dorme de novo. Não podemos continuar assim. É preciso
despertar para a realidade transcendental, para o instante espetacular em que nós vivemos. Se há crise, se há momentos de dor, se há gritos de angústia, também há oportunidade espetacular para aqueles que aproveitarem, para aqueles que tiverem consciência, usarem bem a reeducação que a doutrina espírita nos oferece, aproveitarem esse manancial de conhecimento, esse conteúdo espetacular, para realizarmos o melhor dentro de nós. Que é bom lembrar, tem um monte de gente fazendo caridade na doutrina espírita, como quem paga carnê da Casas Bahia, como quem paga consórcio do Finama. Ufa, fui lá naqueles meninos hoje, paguei um consórcio, paguei uma, né? Não é assim. Tem um amigo nosso que dizia assim, que a doutrina espírita, que as casas espíritas tem que dar assim, pratos de amor, que por acaso venha com um pouco de sopa. Certo? Então nós temos que doar o amor nosso, para que ele possa expandir e tomar uma dimensão que envolva tudo e todos. Porque eu sei que você, meu amigo, entre as lágrimas que chora, pensa nas lutas que enfrenta, cairei a qualquer hora. No entanto, as mãos de Deus, que a terra inteira sustém, dos abismos do perigo, sustenta você também. As mãos de Deus que protege a semente pequenina e da anônima nascente guia a fonte cristalina. As mãos de Deus que protege tudo o que é forte, tudo o que é ágil, protege com mais amor o que se revela frágil. E nos percalços da vida, não creias que cairás. No entanto, se acaso cair, as mãos de Deus o erguerá. Temos fé. Temos fé em Deus. Mas temos fé em nós. Porque toda vez que duvidamos de nós, estamos duvidando de Deus. Porque Deus acreditou em nós. Toda vez que duvidamos de nós, duvidamos do Chico, que me disse que nós faríamos muito. 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 Jesus seja conosco. Nos ampare, nos abençoe. E nos auxilie a colocar em prática as lições trazidas na noite de hoje, pelos tarefeiros do bem, pelos obreiros do amor, que usaram de nós para transferir essas informações. Porque na falta de um balde limpo, que tenha condições ideais para a tarefa, muitas vezes a espiritualidade maior utiliza do balde sujo para trazer água limpa àqueles que têm sede. Jesus seja conosco. Lembremos-nos que Deus espera de nós a disposição e não a pureza. Deus espera de nós a força de vontade e não a perfeição. Deus espera de nós a vontade, a disposição e o amor pela causa. E não a angelitude, que ainda não temos. Que Jesus seja conosco.